Olá, piratas! Nesse vídeo eu irei citar algumas cenas que o Sanji sentiu inveja do seu companheiro Zoro. Bem, se você já curtiu o tema do vídeo e é fã de One Piece, clica no botão do like e se inscreva no canal. Vamos lá! Bem, assim que a tripulação dos Chapéus de Palha saíram de Alabasta, eles estavam prontos para seguir em direção à próxima aventura. Mas, antes disso, uma surpresa esperava por eles. Quando chegaram à ilha de Jaya, onde encontrariam o caminho para Skypiea, eles foram surpreendidos por uma revelação. O nome de Zoro já estava estampado em um cartaz de procurado, com uma recompensa de 60 milhões de berries. Era a primeira recompensa do espadachim, e ela não ocorreu por acaso. Os eventos de Alabasta, onde Zoro enfrentou e derrotou o poderoso Das Bones, o Mr. Contribuíram diretamente para esse reconhecimento. A batalha entre os dois foi brutal, e Zoro saiu vitorioso, mostrando ao mundo a sua força e habilidade. Mesmo sendo apenas o espadachim da tripulação, Zoro conseguiu se destacar tanto que seu nome chamou a atenção da marinha, rendendo a ele uma recompensa digna de um verdadeiro monstro. No entanto, essa notícia não chegou sem causar alguns sentimentos na tripulação. Barba Negra, que estava aos arredores da ilha, também estava atrás dos Chapéus de Palha, e tinha um motivo bem claro. Ele queria capturar Luffy, para conseguir o título de Shichibukai, o que o motivou a ir atrás das recompensas recém-divulgadas. Enquanto todos estavam de olho no cartaz de Zoro, Sanji provavelmente esperava receber uma recomendação, pois ele também tinha sido fundamental em Alabasta, derrotando o Mr. 2, Bon Clay e ajudando a derrubar a Baroque Works. No fundo, Sanji poderia estar esperando receber sua própria recompensa por seus esforços. Afinal, ele também tinha lutado bravamente, e o reconhecimento por isso seria mais do que merecido. Mas, para sua surpresa, nenhum cartaz com o seu rosto foi anunciado. Apesar de não demonstrar uma reação imediata, por estar mais preocupado com o mar que começava a engolir o Going Merry enquanto eles se preparavam para subir até Skypiea, no fundo, Sanji certamente sentiu uma ponta de inveja. Ele sabia que seu trabalho foi crucial, mas ainda assim, foi Zoro quem recebeu o destaque. Sanji não admitiria isso tão facilmente, mas a frustração por não ter uma recompensa própria o incomodava. Mesmo sem uma palavra de Sanji sobre o assunto, o espírito competitivo entre ele e Zoro só crescia. Afinal, para Sanji tudo era uma disputa, e agora Zoro tinha uma vantagem em algo que ele também desejava: o reconhecimento de ser um dos mais perigosos piratas dos mares. São os novos cartazes de procurados. Ô Zoro, você é um procurado agora também. Quê? Como é que é? Peraí, e cadê o meu cartaz? Eu também tenho um, não tenho? Não. Olha direito, narigudo. Após os eventos de Enies Lobby, as recompensas dos Chapéus de Palha foram atualizadas, e Sanji se enfiou novamente em uma situação que o fez sentir uma imensa inveja de Zoro. Ambos tiveram grandes feitos na batalha contra a CP9, uma das unidades mais temidas do governo mundial. Zoro derrotou Kaku, um dos membros mais poderosos da CP9, exibindo suas habilidades de espadachim ao máximo. Por essa vitória e sua participação geral nas batalhas, ele recebeu uma nova recompensa de 120 milhões de berries, um aumento significativo e um reconhecimento que Zoro esperava. Por outro lado, Sanji não ficou muito atrás em termos de importância. Ele enfrentou Jabra, outro membro extremamente forte da CP9, e o derrotou em uma luta intensa. Seus chutes e habilidades de combate estavam no auge, e qualquer um que assistisse àquela luta sabia que ele merecia uma grande recompensa. No entanto, o que Sanji não esperava era que, ao invés de um reconhecimento à altura, ele receberia uma recompensa de apenas 77 milhões de berries, muito abaixo do que imaginava que fosse justo. E para piorar a situação, o governo mundial não conseguiu encontrar uma foto de Sanji para o cartaz de procurado. Ao invés de uma imagem temida que mostrasse seu verdadeiro poder, Sanji teve o azar de ter seu cartaz ilustrado com um desenho extremamente ridículo, uma caricatura mal feita que mal lembrava seu rosto. Zoro, é claro, não perdeu tempo em fazer piadas sobre isso. O espadachim zombou do cartaz de Sanji, rindo da forma como o cozinheiro foi retratado. Cala a boca! Olha o meu cartaz, é um desenho lixo! Mas pegar essa recompensa assim de cara é legal. E desde quando essa porcaria se parece comigo? Se não é ele, irmão gêmeo. Assim que os dois se encontraram após o salto no tempo, eles já começaram a brigar. Quando Sanji encontrou Zoro, ele sabia que todos estavam prestes a se reunir para partir em uma nova aventura depois de todos esses anos separados.
Mas, como sabemos, Zoro gosta de andar sozinho e ele queria dar uma volta antes de se juntar ao restante da tripulação. Para piorar, ele disse para Sanji ir na frente, pois logo ele se reuniria com o bando. Isso imediatamente deixou Sanji irritado. Afinal, mesmo que ele não goste do Zoro, ele sabe que a tripulação precisa do espadachim, pois Luffy não quer continuar a jornada deixando um companheiro para trás. Então, Sanji segura o braço de Zoro e diz que ele deveria acompanhá-lo, pois se deixasse o espadachim sozinho, ele certamente acabaria se perdendo como sempre faz. E o pior é que isso é verdade. Pouco antes de Sanji encontrar Zoro, o espadachim havia entrado num navio de piratas que estavam prestes a partir para o Novo Mundo. A sorte dele foi ter acordado antes de o navio zarpar. Claro que para falar com Zoro, Sanji usa toda a sua gentileza para obrigá-lo a ir junto. No entanto, Zoro simplesmente se livra do cozinheiro, dizendo que o 7º colocado do bando não deveria falar de maneira rude com o primeiro imediato. Se você não entendeu o que isso significa, eu explico. Quando Zoro chegou em Sabaody para o reencontro, ele descobriu que foi o primeiro da tripulação a chegar na ilha. Portanto, ele se autodenominou primeiro, enquanto Sanji, que foi o 7º a chegar, ganhou o título de 7º colocado. Isso obviamente deixou Sanji furioso. Normalmente esse tipo de competição seria completamente irrelevante para ele, mas já que Zoro fez questão disso, Sanji ficou com muita inveja. Com certeza, ele queria ter chegado primeiro em Sabaody só para esfregar na cara do espadachim que ele havia perdido a corrida. O cara chegou em 7º e quer se achar mais do que o primeiro. Ah! Por que você tá fazendo um ranking com a ordem de chegada? Foi um milagre que fez você chegar em primeiro, não fica se achando, seu merda! Logo após os eventos de Wano, Zoro estava todo enfaixado se recuperando do que havia acontecido na batalha contra King e Kaido. É nesse momento que a bela Hiyori, filha de Kozuki Oden, diz para o espadachim que lidou com todos os seus ferimentos e ainda deu um banho nele. O Sanji ficou com tanta inveja que já se levantou para cima do Zoro, dizendo que tinha que conversar um assunto importante com ele. Zoro simplesmente pega sua espada e diz que vai acabar com a vida do Sanji. Isso acontece porque quando ambos estavam lutando contra as calamidades de Kaido, Sanji diz para Zoro tirar a sua vida caso sua personalidade mudasse. Sanji tinha medo de ser consumido pela maldade que seus próprios irmãos tinham devido ao fator de linhagem. No fim, Sanji continuou o mesmo, e o Zoro pensou que ainda tinha que cumprir com aquele acordo. O momento em que Sanji mais sentiu inveja na tripulação dos Chapéus de Palha foi sem dúvida após os eventos de Wano, quando as novas recompensas foram anunciadas. Sanji, por sua incrível participação na batalha, recebeu uma recompensa impressionante de 1,032 bilhões de berries, um número que qualquer pirata ficaria orgulhoso. Afinal, ele havia derrotado Queen, um dos 3 calamidades dos Piratas das Feras, sem grandes dificuldades, provando que sua força havia evoluído consideravelmente. No entanto, a felicidade de Sanji logo foi ofuscada por um detalhe que ele simplesmente não conseguia ignorar. Jinbei, o ex-Chichibukai que havia se juntado recentemente à tripulação, recebeu uma recompensa ainda maior que a dele, com 1,1 bilhão de berries, por ter derrotado Who's Who, um dos membros mais perigosos da Tobiropo. O fato de Jinbei, um recém-chegado, já estar à sua frente em termos de recompensa, foi um golpe duro para Sanji, que sempre teve orgulho de ser um dos membros mais fortes do bando. E como se isso não fosse o bastante, o que mais incomodou Sanji foi ver que Zoro, seu eterno rival, também o havia superado. Zoro recebeu uma recompensa de 1,111 bilhão de berries por ter derrotado King, o braço direito de Kaido. Além disso, Zoro teve um papel fundamental na batalha final contra Kaido, enfrentando o Imperador em várias ocasiões, o que consolidou ainda mais sua posição de destaque. Para piorar a situação, Zoro não perdeu a oportunidade de provocar Sanji. Com um sorriso debochado no rosto, ele dizia que Sanji agora era o 4º do bando, já que ele não conseguia nem entrar no pódio, ficando atrás de Luffy, Jinbei e do próprio Zoro. Essa provocação mexeu profundamente com Sanji, que sempre quis provar que era tão forte quanto Zoro, ou até mesmo superior. Agora, com as recompensas declarando o contrário, a inveja de Sanji atingiu níveis máximos. 気にすんな、ジンベエ。4位のやつなんて。
Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.